Irmãos e irmãs, as leituras deste primeiro domingo da Quaresma são belíssimas. A segunda leitura nos mostra aquilo que é o resumo, a síntese da doutrina da Igreja sobre a salvação humana. Aqueles que tiverem tempo, aqueles que puderem, leem e meditem a segunda leitura, depois quando vocês estiverem sozinhos, estiverem em casa. A segunda leitura é belíssima. O Evangelho nos apresenta como começou a vida pública de Jesus. Jesus, quando tinha aproximadamente 30 anos de idade, ele foi batizado. Depois de ser batizado, ele foi conduzido ao deserto. E quando Jesus estava no deserto, depois de 40 dias, ele sofreu 3 tentações, que simbolizam as tentações e as provações mais comuns na vida do cristão, na vida do católico. A primeira tentação. Jesus, quando teve fome, ele ouviu do demônio: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. A primeira tentação, a tentação mais comum, é a tentação biológica. O que é a tentação biológica? A tentação biológica significa o prazer, o gosto. Nós temos em cada um de nós, isso daqui é da natureza humana, um profundo desejo de buscar o prazer e evitar a dor. Veja a dificuldade que nós temos, por exemplo, de nos controlarmos perante alimentos. Veja a dificuldade hoje que muitas pessoas têm de se controlar diante da internet. Veja a dificuldade que muitas pessoas têm de se controlar diante da bebida. Veja a dificuldade que muitas pessoas têm de se controlar diante da sexualidade, da afetividade. Muitas vezes cometem pecados gravíssimos neste campo. Querido irmão, querida irmã, ser tentado não é um pecado. Ter um desejo mau não é um pecado. O pecado começa a acontecer, e a primeira leitura é fantástica para nos mostrar isso. O pecado começa a acontecer quando nós começamos, como Eva, a dialogar com a tentação, a conversar com a tentação. Em outras palavras, a brincar com fogo. Quem brinca com fogo se queima. Não dialogue com a tentação. Veio um desejo, veio uma vontade, se isso não agrada a Deus, se este comportamento não está de acordo com aquilo que nós acreditamos, reze e toma distância. E aqui serve também principalmente para os jovens. Graças a Deus nós temos jovens, nós temos crianças participando da missa. Deixa o padre ser muito concreto, muito direto. Jovens, não se envolvam com drogas. Existe algo que está destruindo jovens no mundo inteiro, chegou em Macau, chamado cigarro eletrônico. Fica longe desta, vamos usar um termo mais polido, fica longe dessa desgraça. Só vai fazer mal para a sua vida. Imagine uma pessoa diz assim: eu decido o que é bom, o que é ruim. Eu vou me jogar no mar e não vou afogar. Morre. Eu vou decidir o que é bom e ruim. Vai se jogar no fogo. Vai morrer queimado. As leis da natureza foram dadas por Deus, não depende de nós. Então, querido jovem, evite problemas desnecessários. Padre, eu tenho vontade. E aqui entra uma grande diferença entre o ser humano e o restante da natureza. O ser humano é o único animal criado por Deus que tem a capacidade de ter vontade e escolher se ele vai colocar aquilo em prática ou não vai colocar em prática. E aqui também serve para os homens, para as mulheres, para os adultos, o autocontrole sobre aquilo que nós vemos, sobre aquilo que nós consumimos. A primeira tentação, essa é uma tentação básica, vai acontecer com todo mundo. A tentação biológica, a tentação física, a tentação de tentar agradar a carne. Algumas pessoas às vezes perguntam: padre, comi em excesso, é pecado? É pecado. Por quê? Porque o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. O corpo precisa ser cuidado. O corpo ele precisa ser zelado. Quem cuida do corpo, cuida do próprio Deus. Primeira tentação, tentação biológica. Transforme estas pedras em pães. A tentação física. A segunda tentação: se tu és o Filho de Deus, o demônio levou Jesus no alto de um monte. Se tu és o Filho de Deus, lança-te
desta montanha abaixo, e os anjos vão segurar-te com as tuas asas, as pessoas vão admirá-lo e começarão a te adorar. A tentação do sucesso. Em outras palavras, usando termos do nosso tempo, mais psicológicos, a tentação da autoimagem, a tentação de querer ser bem visto pelos outros, a tentação de querer que todas as pessoas gostem de nós. Claro que nós queremos ter bons relacionamentos, claro que nós queremos ser bem vistos, mas nem Jesus agradou a todo mundo. Nem Jesus conseguiu conquistar o elogio, a amizade, o bem-estar diante de todos. Guarde no seu coração e na sua alma aquilo que é positivo. Eu dava esse exemplo ontem e é muito verdade. Se tiverem 10 pessoas aqui, 9 nos elogiarem e uma fizer uma crítica, possivelmente nós vamos guardar só essa crítica no coração. E aí nós vamos começar a remoer, nós vamos começar a tentar descobrir quais são os erros, as falhas daquela pessoa para tentarmos contradizer aquilo que ela falou, para tentarmos criticar aquela pessoa, nós vamos levar para o pessoal. Queridos irmãos e irmãs, perdão dizer de uma forma tão franca, 6 meses depois da nossa morte, mais ou menos 6 meses, levarão flores no nosso túmulo. Depois de 2 anos, no máximo, terão um porta-retrato com a sua foto. Depois de 10 anos, quase ninguém mais vai lembrar de você. Você deve satisfação a Deus. A sua vida, ela deve prestar contas a Deus. Quem te criou foi Deus. Por isso que na quarta-feira de cinzas, nós recebemos cinzas nas nossas testas, na nossa mente, na nossa cabeça, para dizer a cada um de nós: nós vemos das cinzas, voltaremos para a cinza. O sucesso, a busca da autoimagem é algo que é insaciável, muitas vezes nos faz perder a nossa liberdade e a nossa alegria. Viva para agradar a Deus. Terceira tentação. O demônio disse assim a Jesus: se tu és o Filho de Deus, me adore, me sirva, também no alto de um monte. Tudo isso que pertence no mundo é meu, e eu te darei todos os reinos da terra. Tudo será seu. A tentação do poder, a tentação do dinheiro. A doutrina social da igreja diz que todas as pessoas têm o direito e devem ter aquilo que é necessário para elas viverem bem, uma certa reserva. Eu, quando escolhi ser padre, eu fiz votos de pobreza. Então um dia, se vocês perceberem o padre Daniel em luxo, vivendo uma vida luxuosa, por amor de Deus, chamem minha atenção, porque eu estou num pecado grave. Vocês não fizeram voto de pobreza. Vocês têm o direito de trabalhar, de ter dinheiro, de ter uma boa vida, mas não se apegue em bens materiais, porque o bem material, ele não traz alegria de fato. O bem material muitas vezes divide famílias. Quantas vezes doeu meu coração ver filhos brigando por causa da herança dos pais? Era melhor dar para uma obra de caridade. Foi o pai e a mãe que trabalhou e conquistou. E aí os filhos ficam brigando, às vezes perto do caixão. Às vezes filhos que não se falam por causa de dinheiro. Às vezes pessoas que vivem brigadas entre irmãos. Às vezes uma amizade que acaba por causa de dinheiro. E aqui, abrindo um parênteses, isso daqui eu aprendi desde a minha infância. Se você deve alguma coisa, deve para alguém, paga. O que existe de mais bonito no ser humano é a sua honra, é os seus valores. Não sou exemplo para ninguém, mas quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive o meu primeiro emprego, trabalhava no McDonald's. Me recordo que eu disse assim para minha mãe: quero ser jogador de vôlei. E minha mãe disse assim: ótimo, você quer ser jogador de vôlei? Como que faz para ser jogador de vôlei? Eu falei assim: olha, eu preciso viajar, preciso treinar. E ela disse assim: muito bem, arruma um trabalho aí part-time, algumas horas por dia você pode jogar. Estudava de manhã, trabalhava à noite, e final de semana eu jogava.
Desde os 14 anos, isso não me matou, não me prejudicou, só me ajudou. A partir daquele momento eu aprendi que as coisas na vida são difíceis, que as coisas na vida precisam ser batalhadas. Por isso que vocês, pais, não caiam nessa tentação de dizer assim: aquilo que eu não tive oportunidade de ter, eu vou dar tudo para os meus filhos. Não deem as coisas de mãos beijadas para os seus filhos. Os filhos, muitas vezes, quando recebem tudo fácil, de forma passiva, no futuro se tornam pessoas fracas e ingratas. E depois vão reclamar ainda dos pais. Querido pai, querida mãe, tenham uma vida digna, uma vida saudável, mas tenha também uma vida sóbria. A nossa verdadeira riqueza está em Deus. A nossa verdadeira riqueza está naquilo que nós trazemos dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo, e também através dos valores que nós cultivamos. Vejam, 3 tentações. Tentação física, tentação biológica, a tentação do sucesso e a tentação do poder e do dinheiro. Tem uma passagem também sobre o Evangelho das tentações, se não me engano está no Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho de São Lucas diz assim: e o demônio deixou Jesus para voltar no tempo oportuno. E aí eu perguntava a mim mesmo, qual é esse tempo oportuno? Quando que o demônio voltou? O demônio voltaria no tempo oportuno. Quando foi o tempo oportuno que o demônio voltou e as tentações voltaram? As tentações de Jesus não terminaram aqui no deserto. O tempo oportuno foi na cruz. As 3 tentações que Jesus passou no deserto foram exatamente as 3 tentações que Jesus passou na cruz. Vejamos a tentação biológica. Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Tentação biológica. O que Jesus teve de necessidade biológica, de vontade na cruz? Água. Tenho sede. Tenho sede. Também foi tentado biologicamente. Que a multidão conseguiu dar para Jesus foi o vinagre. A segunda tentação, a tentação da autoimagem. No deserto, Jesus teve a tentação de ser aplaudido e visto por todos. Aquele procurador romano, Herodes, disse assim a Jesus: se você me aceitar, você não sabe que eu tenho o poder de te dar a liberdade? Antes ainda, voltando à segunda tentação. A segunda tentação, aquele homem disse assim a Jesus, o demônio: se você é filho de Deus, pule do alto desta montanha para baixo. Os anjos vão te segurar e você será venerado por todos. A tentação do sucesso. Jesus, quando ele estava na cruz, o que ele ouviu? Se tu és o filho de Deus, se você é capaz, pule dessa cruz. Lance dessa cruz e todos vão acreditar em si. A mesma tentação voltou. E depois a tentação do poder. Você ganhará todos os reinos da terra. E aí Herodes disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, me aceite, eu tenho o poder de te dar liberdade. As 3 tentações que aconteceram no deserto foram as 3 tentações que aconteceram na cruz. Para dizer assim a cada um de nós: Jesus, ele venceu a morte. E hoje nós, depois da morte, podemos viver eternamente com Deus. Ele venceu a morte através da ressurreição. E Jesus também venceu a tentação através da fidelidade. Nós também podemos vencer as tentações, as dificuldades, as provações da nossa vida, quando nós estivermos unidos a Deus. Novamente, a primeira leitura nos dá a grande dica: não dialogar, não brincar, não estar próximo à tentação. Com o diabo, com o demônio, com o inimigo de Deus, nós não dialogamos. Que Jesus nos ajude, a exemplo dele mesmo. Quando formos tentados, tivermos dificuldades, que permaneçamos fiéis, firmes, porque nada nos traz mais alegria do que a paz. E a paz, ela é conquistada através da fidelidade aos nossos valores, aos nossos princípios.